Agradecemos a Ti por Tua graça, por Teu amor e por tudo o que Tu estás fazendo em nós, pelo Espírito Santo. Amém. Ontem à noite, eu tentei mostrar a vocês o que é a nova aliança de Deus com você. Foi bastante difícil para mim por causa das perturbações, mas nós vamos continuar hoje. Observe o que eu disse. A nova aliança é Deus fazendo a parte dele e a parte tua também. Observe bem. Se isto, a minha mão, é Jesus, Jesus era numa pessoa, Deus também. Ele era 100% homem, 100% Deus, numa coisa só. Eu falei também, nos dias, eu não sei se foi ontem ou anteontem, que quando o Espírito Santo opera em você, é Jesus operando em você, é o Pai operando em você. E pessoas têm uma imensa dificuldade de entender as três personalidades, vamos dizer, de Deus. É só um Deus. Mas ele se manifesta, ou ele opera de maneiras distintas. Você não deve achar difícil isso, porque você, como pessoa, é assim. Você se manifesta de três formas distintas. Você se manifesta fisicamente, por seu corpo, o que você é no corpo. Mas você se manifesta também por sua alma, as suas atitudes, a forma de você reagir, isto é alma, mas é você. Quando você fica com a raiva de Bernardo que não está aguentando, entende? Isso é você. E eu te amo assim mesmo. Por que eu posso amar o que não é amável? Por quê? Não é esforço. É porque eu também sou espírito. Você não pode ver o meu espírito. E eu não posso ver o seu espírito. Mas eu posso conhecê-lo. Por quê? Porque Deus vive em nós, em nosso espírito. E o Espírito de Deus testifica com meu espírito que eu sou filho de Deus. Mas também o meu espírito testifica com o seu espírito. Não se assuste. Quando eu estou conversando com você, eu procuro mostrar a educação e ouvir tudo o que você está dizendo. Mas o que está me dizendo de verdade é o que você é em espírito. Porque o seu espírito fala muito mais alto do que a sua boca para mim. Então observa. Você também é uma pessoa só. Mas você se manifesta de três maneiras totalmente distintas. E Deus é uma só.
Será que eu posso dizer para você não assustar que Deus é uma pessoa só? Deus não é pessoa não, irmão Bernardo. Ele é, sabe, ele é aquela, sabe, irmão? Não sabe explicar, né? Mas você sabe que Deus tem olhos. Ele vê você. Ele tem ouvidos. E os seus ouvidos são atentos a você em toda hora. Ele tem mão. Ele tem costas. Deus tem todos os aspectos físicos que você tem. Mas Ele somente se revelou com aspecto físico em Jesus. Nós falamos ontem que Ele foi o único Deus que se gerou como homem. Por quê? Porque Jesus, para salvar você, Ele tinha que ser você. Por isso que eu digo, o problema de Bernardo. Quanto problema eu era para Deus? Não. Quanto problema eu sou para Deus? Por quê? Porque para Ele me dar a vida dele, Ele tinha que me assumir totalmente. Jesus era você na cruz. Ele morreu em teu lugar. Mas também Jesus era você na manhã da ressurreição. Por isso que em Colossenses 1 e 3 e 1 diz assim: se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, não aqui da terra. Jesus assumiu um corpo humano como teu, para morrer em teu lugar. Depois Ele assumiu um corpo glorificado para ir para o céu. Exatamente como Ele subiu ao céu. Com corpo glorificado, você vai subir ao céu do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Ele subiu para o céu. Pronto. Ponto final. Você não tem que se preparar para isto. Ele já preparou tudo por você. Então observa. Jesus era você. Ele era Deus. E Ele encaixou Deus em você. E fez de você um filho de Deus. Hoje eu quero falar de mais um versículo em 1 João, mas primeiro, antes que eu falo isso, eu quero você ir para Hebreus, o capítulo 13. Hebreus, o capítulo 13, o verso 5 e 6. Porque eu quero primeiro, para você entender o que eu vou falar na sequência, você precisa entender que você é amparado por Deus em tudo, em todo momento. Eu vou falar do homem amparado. Só quando você aceita no seu coração que você está plenamente na mão de Deus, que você vai entender o resto de hoje. Hebreus 13, 5 e 6. Observe muito bem como que começa. Porque temos a tendência
de só citar a última parte. Mas para a última parte ter valor, você tem que entender a primeira parte. Observe o que diz. Seja a vossa vida sem avareza. Para isto acontecer, para isto ser realidade, observe a sequência. Então, contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? Porque você tem mais do que você imagina. Você não sabe o que tem, sabe? Olha o que ele diz. Contentai com as coisas que tendes. Por quê? Porque Ele, Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Se você tem Deus em sua vida, jamais te falta nada. Absolutamente nada. Mas se você não tiver uma consciência de fé quanto ao que tem, que é Deus, você se torna avarento. Porque você não contenta-se com nada. Você quer desprezar o Deus que tem e ver se você arruma o seu próprio barco. Está entendendo o que estou dizendo? Então, você tem opção. Você pode viver plenamente às custas de Deus ou às custas próprias. Pronto. Você pode remar seu próprio barco ou você pode deixar ele te levar. Agora, eu começando a dar um pouco de ideia disso, eu vou tornar a ler o versículo. Presta atenção. Seja. Isso é uma coisa que você pode fazer ou não. Ele não te obriga. Seja a vossa vida sem avareza. Sabe o que é avareza? É ter muito e sempre quer mais. O rico avarento, não todo rico é avarento, mas o rico avarento sempre quer mais e mais e mais e mais para deixar tudo aqui quando ele morre. Entende o que estou dizendo? Ele está dizendo: seja a tua vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. O que tem? Porque Deus diz: de maneira alguma te deixarei, te abandonarei, te deixarei só. Nunca. É impossível. Olha aqui. É impossível. Deus se encaixou em você. Ele quer desenvolver a vida dele em você. Mas por falta de tua fé, por causa da sua incredulidade, você acha que tem que ajudá-lo. E sabe o que faz quando você procura ajudar Deus? Aqui, ó. Ele está em você. Quando você procura ajudá-lo, ele se afasta. Ele não te abandona. Mas ele não pode desenvolver a vida dele em você porque você está dizendo que precisa ajudá-lo. Ô, irmão Bernardo, será que é assim mesmo?
Eu não sei. Para mim é assim que eu vivo. Mas ele continua. Observe o que ele diz. Nunca jamais te desampararei. E no original diz, nunca te deixarei em algo. Que algo? Em circunstância nenhuma. Você não é de circunstância. Tudo o que vem ao redor de você não te afeta em nada. Você não é daquilo. Você não pode imaginar as coisas que vêm para meu lado. Só que você não sabe, porque não me afeta em nada. Nada. Por quê? Porque Deus não me desampara nunca. Irmão, isso é difícil entender, irmão Bernardo. Será que é? Vai para João, capítulo 14, verso 18. João 14, 18. É Jesus que está falando. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E eu sei que na sua mente você está dizendo, Deus está esperando por isso. Você está errado. Você está errado. Quando ele diz, voltarei para vós, ele não estava falando da sua segunda vinda. Ele estava falando o que ia acontecer exatamente no mesmo momento que ele saiu. Ele voltou. Como? Olha o verso 16 e 17. Jesus disse, rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, mas Ele estará em vós. Eu disse para vocês que quando o Espírito opera, é Jesus operando, é o Pai operando, porque eles não podem se separar um do outro. O que acontece quando o Espírito está operando em você, ele está funcionando na função dele, que é mostrar a você quem é Deus. Ele é a essência de Deus. E toda a operação, toda a ação do Espírito Santo é revelar Deus para você. Por isso que Jesus disse, olha, eu vou mandar um outro Consolador, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Voltarei para vós. Então, quando Jesus subiu, vê se você entende isso, ele tinha concluído a parte de assumir o nosso pecado, de morrer por nós. Estava concluído, fechou a página. Mas imediatamente ele abriu uma outra página, a página do Espírito Santo em você. Jesus está em você. Quando eu falo Jesus está em você, por causa da sua concepção de que, não, Jesus está lá no céu. É sim, está sim. Mas existe alguma diferença entre o céu e a terra?
para aquele que está em Jesus? Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Eu estou ligadinho no céu. Oh, irmão, é mesmo? Como é lá? Aqui dentro. Tudo o que ele fala aqui dentro para mim são as condições eternas. Oh, meu Bernardo, isso é defesa, sabe? Acho que eu vou deixar isso para outra hora, né, irmão Bernardo? Que não é assim. Vai para João, capítulo 1 agora. Eu estava só querendo mexer com vocês um pouquinho, porque fica um pouco sonolento, né? Depois de não dormir tanto, agora você começa a se acordar um pouco e dizer, puxa, Bernardo está falando tanta besteira que eu não estou entendendo nada. Agora eu preciso me acertar. Bom, vamos lá. Mas vai ser desse mesmo jeito. Vamos lá. Eu falei com você em João 1, eu falei do versículo 1. Vida, Deus vivendo em você. Eu falei no versículo 14 que esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Depois eu falei do 17 que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Mas tem mais um versículo. Os versículos 26 e 29. João 1, 26 e 29 é o testemunho de João Batista. Eu, disse João, batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis. Eu estou lendo 26 e 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, presta atenção. Jesus se fez homem para fazer para você o que você não pode fazer para você mesmo. O que é? Morrer por seu passado. Na internet eu tenho um ensinamento, chama-se Se Você Pudesse. Se você pudesse morrer para apagar o seu passado, você morreria, não? Se você pudesse ser espiritual e viver na grandeza da ressurreição, você daria tudo, não? Mas você não pode morrer. E você não pode dar nada para Deus. Então Ele fez tudo por você. Ele morreu por você. E Ele ressuscitou por você. Então você não precisa nem fazer um nem outro. Porque Ele já fez por você. Irmão Bernardo, o que você está falando? Presta atenção. Jesus completou a sua obra da tua redenção. Pendurado na cruz, ele disse, está consumado. Mas agora, João Batista está dizendo assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eu li isto, eu disse para Deus, Deus, por que é só João Batista que falou isso? Paulo não falou isso. Dentro dessa forma, não. Nenhum outro falou assim. Aí eu disse, Deus, João Batista batizando para arrependimento, sabia que o que ele estava fazendo
não estava valendo. Precisava de alguém diferente. Esse alguém seria Jesus. Então ele diz, graças a Deus. Olha, é Ele que tira o pecado do mundo. O que é tirar o pecado do mundo? Eu perguntei a Deus. Eu disse, Deus, o maior problema do homem cristão é ainda o pecado. Por quê? Por que para você o problema é o pecado? Porque Jesus não tirou? Você precisa saber que o que Ele fez, Ele faz. Olha o verso 32 a 34. João 1, 32 e 34. Quando eu perguntei a Deus o que é tirar o pecado do mundo, Ele me deu isso aqui. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Mas aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, eu vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Quando eu li isso, eu fiquei bem quietinho dentro de mim. Porque eu sabia que Deus ia me ensinar uma coisa que eu não sabia. E foi mais ou menos dentro de mim desse jeito. Quer dizer, o mesmo que tira o pecado do mundo é o mesmo que batiza com o Espírito Santo. Deus, que ligação tem com o Cordeiro de Deus e o Espírito Santo? O mesmo que tira o pecado é o mesmo que batiza com o Espírito Santo. Para quê? João 16. João 16. Verso 8 a 11. João 16, 8 a 11. Quando vier o Consolador, Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo leu isso para mim assim. Quando vier o Consolador, Ele fará você consciente, contínua e pacientemente do pecado, da justiça e do juízo.
E continuou. Do pecado, porque não creiam em mim. Se você prestar atenção no Espírito Santo, Ele vai despertar você continuamente quanto fé na graça de Deus, não no que você é ou não é. Observe. A graça de Deus torna você favorável a Deus em todo momento da sua vida. E então, a operação do Espírito Santo é para tirar a nossa incredulidade. Irmão, eu não sou incrédulo, presta atenção. O que Satanás fez no jardim foi tirar do homem a confiança que ele tinha em Deus. Ele disse assim, com uma sugestão: Deus disse isso, mas você sabe por que ele disse isso? Porque ele não está sendo muito legal com você, sabe? Ele está encobrindo alguma coisa. Ele sabe que se você comer daquela árvore, você vai ser igualzinho a ele. Perderam a confiança em Deus. A partir daquele momento, Deus não estava legal. Isso é incredulidade. Questionamento. E vamos pôr a coisa no lugar. Se nós não prestarmos atenção à operação do Espírito Santo em nós, vamos sempre ter questionamentos, dúvidas. Como é que Deus é comigo? Entende o que estou lhe dizendo? Quando vier o Consolador, Ele fará você consciente em toda hora, em todo momento, da necessidade de você crer absolutamente na graça de Deus em Jesus Cristo por você. Mas, continua. Capítulo 16 de João. Ele convencerá do pecado, da justiça. Por quê? Da justiça, porque Jesus disse: vou para o Pai e não me vereis mais. Se você deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida em tudo, Ele vai despertar você sempre quanto à obra completa que Jesus fez por você. Ou seja, você não tem nada a fazer. Ele subiu para o céu, obra feita. Ele vai tirar de você essa tendência de querer ajudar Deus alguma coisa. Por quê? O que Ele está fazendo? O Cordeiro, na pessoa do Espírito Santo, está tirando a sua incredulidade. Está dando a você a consciência de que tudo é feito. Mas tem mais uma coisa. Essa última parte, eu só vou explicar em julho. Mas vou dar uma ideia agora. Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado.
A palavra Satanás é chamado o diabo. A palavra diabo significa aquele que separa. O que ele fez no jardim, na conversa com Adão e Eva, foi separá-los de Deus. Mas ele não sabia o que estava fazendo. Porque o que ele fez, viria alguém que ia fazer com ele exatamente o que ele fez. Separar ele do homem. Quando ele diz, o Espírito Santo despertará você sempre, de que Satanás foi separado de você para todo sempre. Ele não pode fazer nada com você mais. Ele já foi julgado. É mesmo, concordo. Graças a Deus, a irmã falou. Eu também digo. Você não diz? Graças a Deus, não? Será que você tem consciência disso? Então presta atenção. Quando ele disse, mas aquilo não tem mais jeito. Sabe o que ele está fazendo? Fazendo de conta que ele não foi separado. Mas ele foi separado, Jesus disse. E se você prestar atenção no Espírito Santo, ele vai te dizer sempre, Satanás não tem mais nada com você. O que ele semeou, ele colheu em mais quanto. Ele separou o homem de Deus. E Jesus veio e separou ele do homem para todo sempre. Valeu. Mas tem mais umas coisas. Romanos 6 agora. Meu pai, eu esqueci de olhar o relógio. Não tem problema de relógio, tem. Você começou a ficar alegre agora que Satanás não tem nada com você? Quem não fica alegre, irmão? Mas é Jesus que disse. E sabe por que ele disse? Porque eu perguntei, por que aquele que tira o pecado do mundo é o mesmo que batiza com o Espírito Santo? Eles são intimamente ligados. O Espírito Santo tem uma ação, uma operação só. É fazer a realidade da obra de Jesus funcionar dentro de você. Eu estou plenamente convicto que só tem 3 coisas importantes em nossa vida. Só 3. O pecado, a justiça e o julgamento do diabo. Por que eu digo que são 3 coisas importantes? Porque o pecado está na responsabilidade do Cordeiro. Ele que tem a responsabilidade de tirar o pecado de mim. E ele faz isso através do Espírito Santo. Justiça é importante, porque tudo o que é Deus, ele trouxe para mim. Ele fez a obra completa. Eu sou tão justo quanto Deus é justo. Irmão, mas Deus diz. O que Deus diz não é? É assim. O que Deus diz é. E o diabo é tão afastado de mim, que ele não tem mais jeito de nem fazer mais nada. Separado. O príncipe deste mundo já foi julgado. O que ele faz agora é só fazer de conta. Mas isso em julho eu vou mostrar melhor para vocês, que é bem maravilhoso. Mas vamos lá. Romanos 6 agora. Verso 1 e 2.
Só um instantinho que eu preciso ver mais uma coisa. Filho, antes de Romanos 6, vamos para um outro. Primeiro, Isaías 1:18. Eu acho que eu vou começar a explicar isso de uma forma diferente. Isaías 1:18. Deus está procurando fazer você sensato nesse versículo. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, você precisa me conhecer como eu sou. Isaías 1:18. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos. Brancos como a neve. Para vocês aqui, me parece que neve é essa neblina. Para nós não é assim. Neve para nós é um negócio branco que cai na terra. E você pode ter a coisa mais branca que existe. E põe em cima da neve, ela parece suja. Não importa. Não tem nada tão branco quanto neve. Tem? Tem, filha? É horrível. É branco por todo lado. Até brilha nos seus olhos e você às vezes tem que pôr óculos escuros para enxergar porque é um branco. Impossível explicar. Mas Deus diz, olha, eu tenho uma coisa para você. Eu sei que você sente que o seu pecado não tem mais jeito. Mas eu dou um jeito nele. Eu vou fazer ela mais branca que a neve. Ou seja, eu vou liquidar toda possibilidade de ver o seu pecado. Ela nunca me parece mais. Porque eu vou substituir pela brancura. E eu disse para Deus, oh Deus, como é esse branco que o Senhor faz? Você não imagina o que ele me disse. Não imagina o que ele me disse. Porque conversa com ele, então ele vai, eu levei um susto até. Ele disse para mim, Bernardo, o branco é aquele branco tão branco como nenhum lavadeiro da terra possa alvejar. Ele disse, oh, isso não é monte de transfiguração, Deus? Eu disse, vai lá. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Olha, se você pergunta coisas a Deus, Ele vai dar a resposta daquelas, viu? Que nenhum homem pode responder assim. Marcos 9, 2 e 3. Marcos 9, 2 e 3. Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles. E suas vestes se tornaram-se resplandecentes e sobremodo branco
como nenhum lavadeiro da terra as poderia alvejar. E eu, sentado na minha cadeira, disse: é assim, Deus? O Senhor está me dizendo, Deus, que quando o Senhor muda, transforma, substitui o meu pecado, eu fico por dentro tão branco assim? Então ele diz: o que foi a transfiguração de Jesus, Bernardo? Eu disse: bom, eu entendo assim, Deus. Que o meu diálogo com Deus é desse jeito. Eu disse: eu entendo aqui que o que Jesus era por dentro saía por fora. Ele disse: foi sim. Então o Senhor quer dizer que o que eu sou por dentro tem que sair para fora? Quer dizer, eu por dentro sou tão branco quanto Jesus era? Ele disse: sim. Exatamente assim. Vai para Colossenses 1, 26 e 27 e explica isso. Colossenses 1, 26 e 27. Eu quero mostrar a você o que você é por dentro. Como você é por dentro. Tão branco como nenhum lavadeiro do mundo possa alvejar. Você, até Bernardo. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, isto é, o branquinho dentro de você, Cristo em vós, garantia absoluta da glória. Que glória? A mesma glória revelada aos discípulos no Monte de Transfiguração. Sem falar uma palavra com os discípulos, Jesus disse: eu estou fazendo de vocês, João, Tiago, Pedro, desse jeito por dentro. Eu já estou fazendo isso. A transfiguração começou em você no momento que Cristo habitou em você. O mistério é Cristo em nós, em você, transfigurando você. Eu não vou ler agora, mas em Gálatas ele diz assim: pois o nosso corpo de humilhação será transformada para um corpo da sua glória. Só que eu descobri que os homens não sabiam o que era a palavra, puseram em transformar. E a palavra é transfigurar. Ou seja, o que você é por dentro vai ser totalmente manifesto por fora no momento que você é transportado para o céu. Então eu vou conhecer você, mas eu não vou conhecer você como eu vejo agora. Eu vou conhecer você como Ele fez você por dentro. Isto é
a mudança que o Espírito Santo está procurando instruir você a toda hora. Agora vai para Romanos 6. 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Agora, observa, deixa eu falar um pouco desse pois. Se isto que eu acabei de explicar para vocês é verdade, se é verdade, que diremos? Permanecemos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Eu sou inglês. Eu moro no Brasil há 50 e tantos anos. Eu não sei viver mais como os ingleses na Inglaterra. E nem quero saber também. Do mesmo modo, eu não vivo no mundo de outra hora. O mundo não tem nada de atrativo neste mundo para mim. Nada. E parece que esse mundo tinha muita coisa boa. Tinha dinheiro, tinha fama, tinha coisas espetaculares desta ciência no mundo. Mas não tem nenhum atrativo para mim mais. Por quê? Porque eu descobri uma terra melhor. Quem descobre uma terra melhor despreza a outra. Se você realmente vive no Espírito, você vive no reino do Filho do seu amor. E nada, absolutamente nada, daquela vida de outra hora tem significado mais para você. Por isso que ele diz, se nós fomos transformados, o que há com o mundo de outra hora? A Inglaterra tem muita coisa boa. Os brasileiros e vão para lá e depois voltam para cá. Eles falam comigo, puxa, mas a sua terra, isso que é terra. Eu falo, não. Isso que é terra, isso aqui. Olha, mas com tanta corrupção que tem, com tanta pobreza que tem, vocês não sabem a diferença entre sua terra e os outros. Talvez alguns de vocês sabem. Mas você acha que eu troco essa terra por qualquer outra terra do mundo? Eu já morei nos Estados Unidos, sim. Para mim é uma bagunça total. Mas tudo bem, isso é para eles lá. Desculpe, filho. Eu conheço tanto o Oriente quanto o Ocidente, esses países lá fora, Japão, China, Filipinas, essas coisas todas. Não vale nada para mim, por quê? Porque Deus me mudou para uma terra diferente. E a vida de outra hora, a vida do pecado, a vida deste mundo, não tem nenhum atrativo para mim. Nada. A fama dela,
não me atrai. O dinheiro dela não significa nada. Por quê? Lembra onde nós começamos hoje? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai com as coisas que tendes. Porque Ele, o Deus do universo, diz: eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Você está tocando a presença dele para quê? Você está se descansando em o que você pode produzir? Ou lembrando que ele quer fazer você um verdadeiro rico? Um que realmente saiba, o que é ser amparado na mão do Senhor. Existe algo melhor? Bom, eu não vou continuar agora, eu vou deixar o resto para a noite. Observe bem o que eu disse. Jesus pegou 2, 3 discípulos. Disse: vem comigo. O Espírito Santo, em todos os momentos da sua vida, quando você tem aspirações e ambições e esforços e visões, Ele está dizendo: vem comigo, deixa eu te mostrar o mistério da verdadeira riqueza. Ou seja, Ele chamou os 3, vem aqui no monte. E enquanto eles observaram, tudo o que ele era passou para fora. Eles observaram com os mesmos olhos a divinidade de Deus em Jesus Cristo. Ele foi transfigurado total. E esta é a obra do Espírito Santo em você. Quando eu disse para Deus: Deus, porque aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo é o mesmo que batiza com o Espírito Santo. Ele disse: porque sem isto ele não consegue tirar nada. Sem a operação do Espírito Santo em você, Jesus não consegue transformar você como Ele quer. Isso é o mistério de Cristo em vós, a garantia absoluta da glória. A glória foi o que Ele mostrou aos discípulos no Monte de Transfiguração. E esta glória, esta transfiguração já começou dentro de você. E na medida que você presta atenção ao Espírito Santo, isto brota e desenvolve cada vez mais, até que você não tem nenhuma atração para as coisas que são dos homens, da natural, do que os outros acham. Eu não estou nem aí para o que os outros acham. Eu sei que eles me acham totalmente louco, exagerado, radical. Mas eu já estive no lugar deles também, do mesmo jeito. Só que quando eu comecei a resolver, eu vou ouvir o que diz o Espírito Santo. Não importa o que os outros acham, ou o que eles dizem, ou o que eles querem saber. Eu só quero saber o que diz o Espírito Santo. Porque é Ele que está transfigurando Bernardo. Sabe de uma coisa? Eu não vi nada ainda. Nada ainda. O que Ele está fazendo em mim, está fazendo em você também. Deu para entender? Por isso que Ele diz: seja a vossa vida sem avareza,
contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele disse. Porque Ele disse. Não foi eu que disse. Ele disse. Eu nunca te deixarei. Em circunstância alguma te desampararei. Eu preciso dizer o que é desamparar. Desamparar é deixar você sozinho dentro de uma circunstância. Ele é incapaz de fazer isto. Incapaz. Incapaz de deixar você em qualquer circunstância. Porque Deus não é Deus de circunstância. Então ele disse, seja qual for a circunstância, seja qual for o problema que surgir em sua vida, eu estou aí porque você está na minha mão. Eu jamais te desampararei em situação alguma. Acho que não tem mais nada a falar. Não adianta. Porque a única coisa que eu quero é que você vá embora sabendo é que há 3 coisas importantes: pecado, a justiça e o julgamento do diabo. E eu sei que se você não lembra mais nada de justiça, nada de pecado, você vai lembrar que o Satanás foi separado de você para todo sempre. Não é? Ou seja, ele comeu o bolo que ele fez lá no jardim. Ele separou o homem de Deus agora. Sabe, não tem mais jeito para ele. Em julho eu vou mostrar onde ele vai ficar. Mas você não vai saber nada dele, né? Ele já está liquidado. Pai, nós te agradecemos, porque toda obra é tua. Tu tens feito grandes coisas para nós. E esse mistério, a riqueza desse mistério, nós não temos quase nada de entendimento ainda. Mas agradecemos a Ti, que o Cristo está em nós, transformando, transfigurando o nosso ser, para ser igualzinho ao corpo da Tua glória. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. À noite, então, nós vamos continuar, se você quiser.